O maior exemplo de governança, você não pega num livro, pega numa mãe. Ou seja, ela vai sempre tratar daquele que está mais debilitado. Ela vai sempre. Se tiver que dar um pedacinho de carne a mais, ela vai dar porque está mais debilitado. Se tiver que dar uma mamadeira a mais, ela vai ter que dar para o mais debilitado. Ela adora todos, ela ama todos. Mas aquele debilitado não é o mais bonito, não é o mais esperto, é o mais necessitado. Esse é o espírito de mãe. Eu te confesso que eu governo o país com o espírito de mãe. Ou seja, nós temos que cuidar das pessoas mais pobres. O rico não precisa do Estado. Días atrás estuvimos con Evo Morales y él nos planteaba la responsabilidad que él sentía por ser el primer presidente que venía de una comunidad originaria en América Latina. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna responsabilidad especial por ser obrero? ¿Hay ser presidente, habiendo tenido la trayectoria que usted tiene, tiene algún signo particular para América Latina? Há um fato novo na minha eleição no Brasil, que é o fato de que você tem um sindicalista que não tem diploma universitário e você tem um grande empresário, que é o meu vice-presidente, que também não tem diploma universitário. Bem, quando você chega à presidência, você tem mais responsabilidade do que um presidente da classe média alta, um presidente empresário ou um grande intelectual. Por quê? Porque a minha eleição, ela venceu muitos preconceitos, depois a administração enfrentou muitos preconceitos, e você tem que todo dia estar provando que você é capaz. Ou seja, todo dia. E eu digo sempre o seguinte, um presidente de uma classe mais alta, quando ele perde as eleições, ele deixa o mandato, ele passa um ano em Nova York, ele passa um ano em Londres, ele passa 2 anos em Paris, sabe? Eu não, quando terminar meu mandato, eu vou para São Bernardo do Campo, ou seja, eu vou para 600 metros do sindicato que me criou. Ou seja, então eu tenho que fazer as coisas certas. Todo santo dia eu levanto com a obrigatoriedade de fazer as coisas corretamente. Ou seja, porque se eu frustrar a população, nós poderemos levar mais 30 ou 40 anos para levantar a cabeça, ou até um século. Então, eu acho que a responsabilidade minha, de um Evo Morales, é muito maior do que a responsabilidade de alguém que faz parte de uma classe social que habitualmente governa o país. Sabe tudo por conta da reportagem. Ela nunca chamou Lula, ela só chamava Luiz. Qualquer coisinha que ele era traquino. Luiz, vem-te embora pra cá. Essa aqui que ele só fala nessa mãe dela. Toda mãe já é boa, né? Ela foi quem substituiu pai, mãe e tudo, né? Se a pessoa, mãe, naquele sítio velho, com 8 crianças com fome, aí ela era preocupada, né? Ela só falava os gritos, ela tinha um pé troncho, um pezinho meio troncho, ela. Mas ela gostava dos filhos. E principalmente de Lula. Lula era o caçula, não sei porquê. Só viu os gritos dela, Luiz, sai desse sol, Luiz. Eu gostava de brincar naquele areião ali no sítio. 63 anos ele vai fazer agora. Agora, é um milagre o cara sair daquele agreste e ser presidente da República é um milagre. Meu pai era pai de 26 filhos, de 2 mulheres, e morreu como indigente, porque nenhum filho estava próximo dele, porque meu pai meu pai era muito bravo, muito mau, muito... Hoje eu consigo perdoar ele, mas ele era muito... Não foi o pai que as crianças têm que ter, não. Rosa, minha filha! Oi. Tudo bem, filha? E o tio Lula? Ah, tá bem, cara. Não Tá imagino. uma maluquice, né? Aquilo ali é uma escravidão desgraçada, mas ele gosta, né? Gosto. Meu pai não existia com a gente, meu pai não morou com a gente.
Nós ficamos com meu pai praticamente um ano e pouco, meu pai. Lula menos ainda. Né? Lula não teve vida com o pai. Os irmãos trabalhavam e a minha mãe administrava isso. Agora, os irmãos começavam também a querer cuidar da vida. Então, não era fácil você ter... Todo mundo não dava o que tinha em casa. Ganhava, alguns não dava tudo, dava alguma coisa, ajudava e tal. Então, aí já passamos a ter alguma coisa, foi melhorando, logicamente, a alimentação, roupa. Roupa era relativa também, não tinha quase. Era o essencial. Eu já tive muita diversidade na vida, muita. Eu sempre tive... Eu tive toda a oportunidade do mundo para ser um cara mal-humorado. Meus assessores acham que eu sou mal-humorado. Um cara de mal com a vida. E eu não sou de mal com a vida. Eu não sou. Ou seja, eu de vez em quando penso... Eu nunca ganhei um presente na minha vida. Né? Até os 17 anos de idade, o primeiro presente que eu ganhei foi eu mesmo que me dei. Eu comprei uma bola de borracha. Não era essa bola profissional, era uma bola de borracha mesmo. Depois, o segundo presente, eu mesmo comprei uma bicicleta velha, sabe, que a corrente saía toda hora. Eu passava mais tempo colocando a corrente do que pedalando a minha bicicleta. Quando eu vim de Pernambuco para São Paulo, foram 13 dias de viagens no caminhão. E... ¿Cómo era el camión? ¿El camión cómo era? Era um pau de arara, era um caminhão que não tinha banco, era umas tábuas colocadas, atravessadas no caminhão, você vinha sentado, sabe? Você não tinha nada para encostar a cota, não tinha nada para segurar, era pau de arara mesmo. Ou seja, o que é o fato é que no meio do caminho eu encontrei um caminhão da Shell, que transportava gasolina, um caminhão amarelo com aquela tocha, bonito. Então, o meu sonho, até os 14, 15 anos, era ser motorista de caminhão, mas daquele caminhão que eu vi na estrada. Ou seja, eu te confesso, eu nunca sonhei ser presidente, eu nunca sonhei ser político, sabe? O meu sonho era um sonho bem pequenininho, assim, ou seja, eu tinha que sonhar, sabe? De noite eu sonhava com o café da manhã, de manhã eu sonhava com o almoço, do almoço eu sonhava com a janta, porque era a lei da sobrevivência. Daqui é o seguinte, minha tia saiu daqui em 52, num pau de arara, com 8 filhos. Nascido que é daqui a 1 quilômetro de distância. Então esperaram aqui 3 dias aqui. O pau de arara atrasou, que desmantelou, deu lá um problema. Então saíram até hoje. E estão lá. E a vida dele pra gente é um orgulho hoje, né? Eu sempre já disse na vitória dele que a gente foi em Brasília, eu disse, se existisse um milagre, ele estava alcançando um milagre. E hoje estou dizendo a mesma coisa. Era o Fovés 51, era um carro antigo. Naquele tempo era pau de arara. Ele pegava 80, 100 passageiros. Era assim nesse estilo, mas hoje está um carro moderno, né? Naquela época era um carro velho. Daqui para São Paulo eles gastaram 19 dias para chegar lá. Naquela época, quando saiu uma pessoa para São Paulo, era mesmo que a pessoa, quando morria, o povo chorava. Porque era mesmo que morrer mesmo, né? Quando nós chegamos de Pernambuco, em Santos, meu pai tinha uma amante. Minha mãe não sabia. Era prima da minha mãe, que tinha fugido de Pernambuco quando meu pai veio para cá, em 1945, quando meu pai foi para São Paulo. E a minha mãe, de repente, chega no armazém, está meu pai lá, minha mãe chega com 8 filhos, meu pai não sabia que a gente ia chegar, tomou um susto, sabe? Mandou minha mãe para casa de um parente dele, de um compadre dele, e aí nós descobrimos que ele tinha uma outra mulher que tinha 4 filhos já. Né? Mesmo nesse instante, minha mãe não teve raiva. Minha mãe foi,
Depois ele mandou a outra mulher para outra casa, trouxe a minha mãe para a casa principal. Aí nós ficamos morando. Um ano depois, minha mãe separou. Ela separou do meu pai e foi embora de casa sem ter emprego. Nenhum de meus irmãos trabalhava e ela fez uma aventura. Ela foi embora de casa, depois saiu de Santos, foi para São Paulo arrumar emprego com meus irmãos. A gente foi morar nos fundos de um bar. O banheiro era da nossa família e do bar. Então os bêbados iam no bar e vomitavam e faziam um monte de coisa. Era aquele banheiro que a gente tinha que utilizar. E também a coragem da minha mãe, né? Porque tem mulher que se submete ao homem porque ela não tem emprego, ela depende do salário do marido, sabe? A maioria das mulheres se submetem por conta disso, sobretudo na parte mais pobre da população, sabe? E a minha mãe não submeteu. A minha mãe tomou atitude, separou, porque a mãe, quando ela assume, sabe, de fato e de direito, a responsabilidade, ela tem mais competência do que qualquer homem para dirigir uma família. Que é na rua. Só saía para vir para a Assembleia. O que eu quero pedir para vocês agora é mesmo os caras me prendendo, vocês continuarem em greve até a vitória. O meu mundo se resumia ao movimento sindical, às lutas operárias. E 2 anos depois eu estava fundando um partido político, estava sendo candidato a governador e depois virei presidente da República. Eu sou um homem que eu não tenho dificuldade de tomar decisão. Eu não tenho dificuldade. Ou seja, eu apenas gosto de ouvir sempre mais uma pessoa. Ou seja, eu às vezes vejo um ministro meu, um assessor meu, me convence de uma coisa, mas eu sempre preciso de uma segunda opinião, de uma terceira opinião, de uma quarta opinião. Se eu puder convocar o movimento social para falar, eu convoco. Porque eu acho que quanto mais gente a gente ouve, sabe, mais fácil fica a gente tomar decisão. Eu já fiz no meu governo mais de 57 conferências nacionais. Conferência de homossexuais, conferência de deficiente físico, conferência de negro, conferência de índio, conferência de saúde, conferência de mulher, conferência que você possa imaginar. A última agora vai ser da comunicação, que tem uma briga enorme entre os donos da comunicação e a sociedade embaixo, que quer fazer uma conferência séria para determinar um padrão de comunicação no Brasil, sabe? Tudo isso debatendo livremente com a sociedade. Ou seja, a ideia básica é dizer o seguinte: olha, o Brasil é de vocês. Eu sou o síndico do Brasil. Eu sou apenas o síndico. Os moradores são vocês. Então, por favor, ajude a decidir as coisas que nós precisamos fazer. Porque se eles ajudarem, a hora que eu sair, tem gente para continuar brigando para manter. Se eu não chamar as pessoas para participar, quando eu sair, acabou. Então, essa é uma crença que eu tenho, essa é uma convicção que eu tenho. Ou seja, na dúvida, é melhor ouvir o povo. Eu tenho a convicção de que nós estamos fazendo uma baita de uma revolução no Brasil. Uma baita de uma revolução no Brasil. Sabe? E reconhecido pelos pobres desse país. Reconhecido. Ou seja, você pode ir no lugar mais pobre, as pessoas vão reconhecer que nós estamos cuidando dela. E ainda pouco. Precisamos fazer muito mais. O que eu espero, na verdade, é que a gente faça um pouco mais. Daqui para frente, nós já fizemos a parte mais dura, que era cadastrar, que era organizar e que era provar que é possível fazer. Sabe, o que nós estamos fazendo na educação brasileira, sabe, a gente só vai sentir o resultado daqui 10 ou 15 anos. Gostei muito do trabalho do presidente Lula, sim. Tem uns projetos sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família, a renda mínima para as crianças na escola, né? Então, isso aí, às vezes, para quem não tem, é muito importante. Porque foi bom pro Brasil. E não foi só para pobre, não, para rico também, para empresário, para muita coisa. Tem problema ainda, tem problema, mas porque o outro que entrar aqui também não vai solucionar, problemas são graves, entendeu? Mas melhorou muito.
Ninguém pode ganhar dinheiro se não produzir um resultado, uma coisa material. Ninguém pode. Eu não posso te vender um papel que você vende para ele, que vende para ele, que vende para ele. Ou seja, 50 pessoas ganhando a troco de um papel que só produziu uma peça. Não é possível. Eu acho que essa crise é uma crise que ela explodiu em 2008, mas ela é uma crise que vem sendo acumulada pela especulação de todos os níveis que aconteceram no sistema financeiro internacional. Muitas vezes a irresponsabilidade de governantes que preferem fazer as políticas fácil do que fazer as coisas que têm que ser feitas, a regulagem do sistema financeiro, o fim dos paraísos fiscais. Sabe, eu vivi os anos 80, os anos 90, em que o Deus mercado podia tudo, o Deus mercado iria resolver o problema da educação, o Deus mercado iria resolver o problema do emprego, o Deus mercado iria resolver o problema do desenvolvimento do país, e o Deus mercado faliu. Porque na hora que precisou dele, ele não sabia o que fazer. Aí foi o Estado fracassado que teve que entrar para salvar a economia. Então, eu acho que os países ricos têm essa responsabilidade, sabe, muito mais do que nós. Ou seja, porque também, se o Estado não vale nada, para que governante? Se o mercado vai cuidar da educação, vai cuidar do transporte, vai cuidar da saúde, vai cuidar da previdência, vai cuidar para que governante? Não é isso? Então, eu acho que essa crise também chama atenção para o Estado voltar a ter um papel importante. Eu não quero um Estado gerenciador. Eu não tenho vocação para o Estado empresarial. Eu tenho vocação para o Estado indutor e controlador. Fiscalizador. Por exemplo, sabe, o Estado tem que fiscalizar, sabe, o sistema financeiro. O Estado precisa trabalhar para fazer distribuição de renda. É porque essas coisas, se o Estado não fizer, ninguém vai fazer. Olha que beleza, olha. Olha, ele tá sujando aqui. Olha aqui do... Olha. Que é o... Só entrava, e além de mesmo de coisa, com isso aqui, ó. Presidente da República. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Você já pensou? Um coitado de um caminhoneiro, o primo presidente, e se lembrar do cara, não é? Não, porque muito... Tem cara que compra um caminhão mais novo. Eu tenho primo que comprou um caminhão mais novo, ele já quer ficar orgulhoso. E o presidente, né, se lembrar, dizer assim, o convite. Veio convite, mais passagem de avião. Aí. De terno, né? Aqui é explico, ó. Já pensou se eu não tivesse um terno, né? O primo do presidente lá, aqui não, mas lá, veja que cartaz eu tava. Eu digo, mas que beleza.